E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e espero que todos tenham tido uma ótima semana. E sejam bem-vindos a mais uma aula. Primeiro eu gostaria de me desculpar porque na aula passada eu acabei tendo uns probleminhas, então quando eu fui gravar eu acabei não estando aqui no ambiente onde eu gravo normalmente e tudo mais, então eu acredito que ela tenha ficado meio confusa para vocês. Nessa aula eu vou dar uma explicadinha um pouquinho melhor no que eu falei na aula anterior, tá bom? Para vocês não se perderem. E depois eu vou entrar com um outro assunto, tá bom? Vamos começar então. Todo ano, nas oficinas culturais, nós temos uma apresentação de encerramento. É claro que esse ano eu não vou conseguir ensinar uma música para vocês tocarem na apresentação, né? O que seria ideal. Então, por causa disso, nós vamos mudar um pouquinho o sentido dessa apresentação. O tema que deram pra gente trabalhar com os alunos é concepções criativas durante o isolamento social. Então, nós basicamente precisamos fazer uma apresentação falando sobre o isolamento social durante a pandemia. Então, o que acontece? Como eu não vou poder treinar vocês, mesmo através da videoaula, assim, para tocar alguma coisa para uma apresentação online e tudo mais, nós vamos abordar alguns assuntos diferentes. Ao invés de vocês tocarem uma música, vocês vão analisar uma música dentro do isolamento social, né? Dentro desse conceito do isolamento social. Então, assim, eu escolhi 3 compositores: Beethoven, Chopin e Mozart. Beethoven, ele teve uma situação de isolamento na vida dele por causa de sua surdez. Chopin teve um isolamento por causa de sua saúde, porque ele teve que cuidar de sua saúde. E Mozart, ele não teve isolamento nenhum, e ao mesmo tempo ele foi um compositor que no início da carreira ele teve uns momentos muito bons. E o que acontece? Nós vamos juntos nas próximas aulas analisar algumas obras desses compositores, e vocês vão escolher uma obra de cada um. Uma obra de cada um que lembrem vocês dos momentos que vocês passaram na pandemia em relação ao isolamento social. A primeira coisa que nós vamos trabalhar vai ser um pouquinho na história desses 3 compositores. Eu já fiz uma aula falando da história deles para vocês, então eu vou contar um pouquinho sobre eles de novo, só que focando nas questões que são interessantes pra gente e que encaixam com o que a gente tá vivendo hoje. Então eu não vou pegar e abordar com vocês tudo sobre a vida deles como eu fiz nas outras aulas. Se vocês quiserem saber detalhes sobre como foi a trajetória deles, vocês voltam um pouquinho nas aulas. Nessas aulas que a gente vai fazer agora, eu vou falar detalhes sobre o isolamento social deles e sobre os bons momentos que eles tiveram nesse isolamento e sobre os ruins também. Depois que nós conseguirmos entender um pouquinho da história deles, aí a gente vai começar a analisar algumas das principais obras para ajudarem vocês a escolherem. As obras estando analisadas e conforme vocês forem escolhendo, eu vou mostrar para vocês como que vai ser a nossa apresentação do final do ano, ok? Como a maioria dos grandes compositores que eu já comentei com vocês, Beethoven ele era um menino prodígio. Então, desde pequenininho, ele já era muito bom em relação à música. Mas também, ao mesmo tempo, ele foi muito forçado a ter esse talento, porque o pai dele também era pianista. Então ele forçava bastante o filho nesse sentido de aprender tudo o que ele estava passando, porque o desejo dele era que Beethoven fosse uma criança como Mozart foi. Queria que ele fosse um segundo Mozart, porque Mozart ele Mozart nasceu um pouco antes de Beethoven, né? E ele teve toda uma carreira, todo um sucesso, ele ficou muito conhecido, e o pai de Beethoven queria isso para o próprio filho. E também tem uma questão assim um pouco mais pessoal do pai de Beethoven, né? Porque o pai dele não alcançou o sucesso que ele queria, então ele gostaria que o filho tivesse alcançado esse sucesso que não foi possível para ele. Então, por causa disso, o pai de Beethoven colocou bastante pressão nele na hora do aprendizado, e no final das contas isso até acabou sendo bom, porque Beethoven foi um pianista exímio, assim, de muito talento. Enfim, pulando um pouco a trajetória de Beethoven, né? Quando ele tinha mais ou menos uns 30 anos e morava em Viena, né? Ele já estava muito bem situado na Europa, ele já tinha os seus conhecidos, já reconheciam o talento dele, ele era um compositor excelente e tudo mais. Então, quando ele tinha mais ou menos essa idade de 30 anos, a surdez começou a aparecer nele.
bem aos poucos, assim, né? Ela chegou bem quietinha, assim, e começou a tomar conta do aparelho auditivo de Beethoven. Ele começou a perceber isso porque ele não estava conseguindo escutar direito as notas agudas do piano ou da flauta tocada na igreja, né? Isso daí são relatos dele. Então ele começou a parar de escutar através dos agudos, né? Ele teve uma percepção menor das notas agudas. Depois disso, depois que ele percebeu que ele estava com um problema, né? A surdez dele evoluiu muito rápido. E ele foi em diversos médicos, descobriu o que estava acontecendo, foi procurar soluções, tentou diversos tratamentos e nenhum deles deu certo. Então, antes dos 50 anos, ele já estava com uma surdez meio que definitiva. Dizem que ele até escutava assim bem por cima as modulações da voz, mas ele não conseguia entender o que as pessoas estavam falando. Então, antes dos 50 anos, Beethoven já ficou quase que completamente surdo. E o que acontece? Essa situação da surdez dele trouxe para ele uma certa angústia, porque quando nós não escutamos os sons à nossa volta, nós nos sentimos excluídos do ambiente, porque o som ele faz parte do ambiente, assim como as cores, as formas e tudo mais. Inclusive, tem um fato interessante para vocês, né? Lá para essa região asiática, eu não lembro se era China, Japão ou algum país próximo, né? Nessa região, assim, eles têm uma sala onde você não consegue escutar nada. Ela é totalmente sem som. E eles colocaram pessoas nessa sala para fazer uma experiência para ver quanto tempo elas conseguiam ficar sem escutar nada. E a pessoa que conseguiu ficar mais tempo, ela ficou apenas por 5 minutos, sendo que a média é mais ou menos 1 minuto só. As pessoas não conseguem ficar mais de 1 minuto na sala silenciosa. Por quê? Porque como você não está escutando nada, com o passar dos segundos e dos minutos, o seu corpo, já que ele não tem estímulo de fora, ele começa a escutar os sons internos do próprio organismo, né? Então, como você não está escutando nada fora, você consegue escutar o seu coração, você consegue escutar a sua respiração, o som do sangue passando pelas suas veias. E isso traz, assim, pra gente que é ser humano, um certo desespero, porque nós estamos excluídos dos sons que estão acontecendo no ambiente ao redor e a gente só consegue escutar nós mesmos. E isso traz uma certa angústia. Então, vocês conseguem, acho que a partir disso, imaginar como Beethoven ficava sem poder escutar os sons externos. E sem poder escutar esses sons de fora, sem poder se comunicar direito com as pessoas, ele foi ficando retraído, foi ficando agressivo, porque isso deixava ele bravo, essa falta de comunicação. E ele também negava a surdez dele, então ele não queria falar para as pessoas: falem mais alto, gritem, pois sou surdo. Não, ele queria que as pessoas compreendessem de uma outra forma, então ele negava um pouco a doença dele. E com isso ele ficou retraído. Aí vocês se perguntam, por que ele negou a doença dele? Ora, isso daí é uma questão muito simples. Ele era compositor, ele escrevia, era pianista, ele era praticamente o deus da música naquela época. E a audição dele, para o que ele fazia, deveria ser perfeita, mais perfeita do que a das outras pessoas comuns. Então, por causa disso, ele negava a surdez dele. E isso fez com que ele ficasse mais isolado, né, no seu apartamento, que ele mantinha lá na Europa. Então ele compunha por lá, tinha poucos amigos próximos e ele acabava não saindo, não ficando com as pessoas por conta da agressividade que ele adquiriu e por conta dessa falta de comunicação clara. E por causa disso ele era muito isolado da sociedade. E também por causa desse isolamento dele, que ele começou a compor músicas que expressavam a angústia dele por ter que ficar longe das outras pessoas. Ele foi obrigado a ficar em isolamento por causa da doença dele. E nesse ponto da surdez de Beethoven, a gente pode perceber como que é importante a comunicação entre as pessoas, né? Como é importante a gente conseguir se comunicar com elas. Porque dentro de uma sociedade nós precisamos ter essa comunicação. Então vocês imaginem como foi difícil para ele ficar sem essa comunicação tão fácil que hoje em dia a gente tem, né? Sobre Beethoven era isso que eu tinha para falar, né? Passando esse pedacinho da história dele,
voltado só um pouco pelo sofrimento dele, né, com a surdez e tudo mais. Por causa desse sofrimento dele, ele começou a compor músicas que retratavam o isolamento social dele. Depois que eu explicar um pouquinho sobre Chopin e Mozart, em relação ao isolamento social e tudo mais, aí a gente vai começar a analisar as obras que traziam esse sentimento deles. Para a aula não ficar muito longa, eu vou passar a história de Chopin e de Mozart na próxima semana, para vocês irem vendo aos pouquinhos. Eu gostaria muito que vocês pesquisassem sobre o isolamento desses compositores, começassem a ver umas músicas deles, assim, pra gente poder estar trabalhando a nossa apresentação de encerramento, tá, pessoal? E é muito importante que vocês pesquisem e escutem as obras desses compositores, porque para dar certo o nosso vídeo do encerramento, eu preciso que vocês conheçam um pouco das músicas dele, tá? E eu peço muita colaboração de vocês para isso, porque essa foi uma ideia que eu tive, que eu achei bem bacana pra gente estar trabalhando. E não tem como passar as músicas para vocês tocarem, porque a maioria de vocês está sem o piano no momento e está sem contato com o instrumento, né? Vocês até poderiam estar indo lá na cultura para estar tocando um pouco, para estar pegando algumas coisas, só que é meio complicado porque vocês não estão em contato comigo o tempo todo. Aí essas coisas ficam todas complicadas, né? Então eu vou pedir a colaboração de vocês para se empenharem para a apresentação do final do ano, para a gente conseguir fazer uma coisa bem legal e bem interessante das pessoas assistirem, tá? Quero fazer com vocês uma coisa diferente. E eu sei que às vezes música clássica, esse negócio de compositor parece meio complexo, meio complicado. E às vezes eu também acabo me empolgando e acabo falando umas coisas um pouco mais complicadas que poderiam ser mais simples, enfim. Mas vamos fazer isso ficar simples, vamos fazer essa experiência ser bacana pra vocês, tá bom? Por favor, colaborem comigo, porque eu tô muito animada com isso e eu gostaria muito que vocês ficassem bem animados com isso também, tá bom, gente? Então, por hoje é só. Essa foi nossa aula de hoje. Na próxima vamos continuar falando disso. Se vocês puderem me dar um retorno dessas aulas, eu vou ficar muito agradecida. E é isso aí, galera. Super beijo pra vocês e até a próxima aula.